diferente, né? Costumeiramente nós não temos culto pela manhã. Estamos acostumados com a EBD, mas culto pela manhã nós não estamos acostumados, muito menos de sábado. Mas Santa Marina decidiu fazer um negócio diferente e deu certo, para a glória de Deus. Deus continue abençoando esta casa. Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar mais uma vez com os irmãos. Agradeço a Deus por mais uma vez ter a oportunidade de ministrar as Sagradas Escrituras. Agradeço a Deus pela vida do pastor Manuel, sua esposa Cirlei. Pastor Manuel, um homem de Deus, muito obrigado por ceder este altar que eu sei que é seleto, para que eu pudesse estar ministrando a palavra de Deus. Deus continue abençoando o senhor, sua casa. São 29 anos de líder, né? São 29 anos desta casa, 29 anos que o pastor tem pastoreado esta casa, pela graça de Deus. E deixa eu confessar algo a vocês. Eu maratonei a série que vocês fizeram de entrevistas. Eu vi que tem irmãos que estão aqui desde a fundação. Irmão, eu vou confessar a vocês, meus olhos se encheram de lágrimas assistindo em casa o templo sendo erguido, as paredes, como tudo começou, os irmãos que estão aqui desde o início. Uma irmã que saía daqui, ia lá para o Sabiá, lá para aqueles lados de lá para cultuar, que coisa linda. E Deus, ela sentiu de Deus de ficar aqui e está aqui até hoje. Irmãos que trabalharam com jovens lá no início estão aqui. Então, que Deus continue sustentando esta casa, que a graça de Deus continue sustentando esta casa. Parabéns pelo documentário que vocês fizeram. Eu fiquei triste quando acabou, eu queria ver mais. Fiquei triste quando acabou. O pastor Manuel foi o último, né? Eu assisti, o pastor Manuel foi o último. E eu fiquei triste quando acabou. Eu falei, achei que ia ter mais. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. A liderança, Silas e o nosso irmão Miqueias, muito obrigado pela confiança, pelo convite. Deus continue abençoando vocês, dando sabedoria, discernimento, paciência, para lidar com essa galera que é bênção, mas dá trabalho. Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus. As igrejas que estão visitando, a maioria nós já somos conhecidos. Que Deus continue abençoando todos vocês. Eu estou vendo ali Vitória Região. Eu me lembro ali, quando eu fui no Vitória Região 2017, e eu fui cantar. Eu cantava, irmãos, acredita, Duplo Emanuel? Eu cantava, mas meu coração ardia quando o pregador pregava. E um dia o pastor pregando, ele disse assim: Deus vai levantar pregador aqui hoje. Aleluia. Ela estava no meio da palavra. Aí o mover de Deus foi tão forte que eu peguei a Bíblia, vim no altar, dobrei o meu joelho, coloquei a cabeça dentro da Bíblia, e a partir daquele dia nunca mais eu cantei. Glória, nunca mais. Deus tem feito grandes coisas. Falei isso porque eu vi o Vitória Região ali. Eu lembro até o hino Samuel Mariano, eu cantei lá. Oh, glória, Deus deu graça, né? Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Vamos ler um texto bíblico que o Senhor fez queimar no meu coração. Eu não vou ler o texto que vocês escolheram, mas eu vou ficar dentro do propósito de vocês, que é graça. Abra Levítico, capítulo de número 14. Levítico, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Levítico, capítulo de número 14. Está escrito assim: quem está feliz com Jesus, irmãos? Glória a Deus, eu também. Está escrito, Levítico, capítulo de número 14. E disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da purificação, quando for levado ao sacerdote. O sacerdote irá para fora do arraial
e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote ordenará que por aquele que deve ser purificado se tragam 2 aves vivas, limpas, madeira de cedro, carmesim e isopo. Mandará também que se molhe uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva na madeira de cedro com um pano vermelho e o isopo. Esse pano vermelho aqui é lã vermelha, carmesim. E molhará a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas correntes. E sobre aquele que deve ser purificado da lepra espargirá 7 vezes e o declarará limpo. Então soltará a ave no campo viva. Versículo 10. Diga assim comigo, irmão Guilhermano. Não estou entendendo nada. Vai entender, calma. Versículo 10. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha sem defeito de 1 ano, 3/10 de efa de flor de farinha para oferta de cereais, amassada com azeite, repita comigo, azeite, e uma caneca de azeite. Versículo 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, sangue na orelha direita, daquele que deve ser purificado, e sobre o polegar da mão direita, sangue no polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, sangue no polegar do pé direito. 17. Do restante do azeite, repita comigo, sangue, azeite. O restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, azeite na orelha direita, e sobre o dedo polegar da mão direita, azeite no polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, azeite no polegar do pé direito. Amém? Podem se acertar. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, como tem falado até este momento. Uma saudação de paz do pastor Wendes, lá do Jardim Pacaembu, meu pastor, ao Senhor e a toda a igreja. Os irmãos recebem, digam amém, queridos. Amém. Amém. Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, quando Deus tira, jovens, o seu povo da terra do Egito, para conduzi-los a uma terra que manava leite e mel, a terra prometida, a terra de Canaã, o Senhor vai dar a este povo leis. Obrigado. O Senhor vai dar a este povo leis. É só para dar tempo de eu beber água. Para dar a este povo leis. No deserto, o Senhor vai dar a este povo princípios. O livro do Levítico é o coração da lei. O que você quiser entender sobre a lei, leia Levítico. Aliás, deixa eu abrir um parêntese. Antes de ler a carta aos Hebreus, leia Levítico. Lendo a carta aos Hebreus, você vai entender tudo que está em Levítico. Deus vai dar a este povo leis, a lei de Moisés. São 613 leis. Leis positivas e leis negativas. A lei de Moisés não tinha poder salvífico. Era sombra. Nós vamos ver isso das coisas futuras. As 613 leis serviam como sombra, servia como espelho. Toda a lei aponta para Cristo. Toda a lei aponta para Cristo. Cristo cumpriu toda a lei.
Não que Cristo tenha cumprido as 613 leis, mas Cristo é o cumprimento de toda a lei. Em Cristo toda a lei se cumpre. A lei, ela vem para direcionar, por que não dizer santificar? Aliás, por 80 vezes, quantas vezes? 80. A palavra santidade ou derivados dela aparecem no livro de Levítico. E Deus deu a Moisés leis, e Deus deu a Moisés ordens. De forma contínua, você vai ver isto no livro de Levítico. Leis que irão conduzir, leis que irão santificar, leis que irão, de certa forma, purificar. No capítulo de número 14, que nós fizemos menção, Deus está dando leis, Deus está dando uma ordem. E a ordem é a respeito daqueles que estavam leprosos. Como este ritual deveria acontecer? Deus dá ordens a respeito da lei dos leprosos. A lepra, biblicamente falando, ela está associada ao pecado. Grave isso. A lepra, biblicamente, está associada ao pecado. Basta nós nos lembrarmos de Miriam e Arão, quando se levantaram contra Moisés no meio do arraial. Deus desceu, marcou uma reunião dentro da tenda com Miriam, Arão, Moisés. Deus desceu e falou com Miriam: Miriam, se houvesse profeta no meio do arraial, eu falaria por visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face, tete a tete. Pecado de rebelião, quem trata é Deus. Miriam e Arão ficaram leprosos. Então a lepra está associada ao pecado. A lepra não era apenas uma doença de pele. A lepra, jovens, era uma sentença de morte. A lepra roubava a dignidade daquele que estava leproso. A lepra roubava a honra daquele que estava leproso. A lepra, jovens, roubava a liberdade daquele que estava leproso. A lepra roubava a comunhão daquele que estava leproso. Quando a lepra chegava, o leproso precisava ser retirado de dentro do arraial e levado para um espaço reservado fora do arraial. A lepra tirava o leproso do convívio familiar. A lepra tirava o leproso de dentro do seu próprio quarto. O leproso não tinha o direito de dormir na sua própria cama. O leproso não tinha o direito de entrar dentro da sua própria casa. O leproso não tinha o direito de participar do convívio familiar. O leproso deveria ser identificado como leproso, de tal forma que mesmo fora do arraial, se alguém se aproximasse do leproso, ele deveria se identificar dizendo: leproso, leproso. E quem ouvia aquele que estava leproso já se afastava e não se aproximava daquele que estava leproso. No capítulo de número 14 que nós fizemos a leitura, tem algo extraordinário acontecendo. E o que é que está acontecendo?
acontecendo de extraordinário, irmão Guilhermano, no capítulo de número 14. Apesar da lepra ser uma sentença de morte, de roubar a liberdade, de roubar a honra, de roubar a dignidade, de roubar a comunhão com a família, de roubar a comunhão com Deus, Deus chama Moisés e diz a Moisés: esta é a cerimônia do dia em que o leproso será purificado. Aleluia! Para o leproso significava dizer que a sentença de morte estava sendo revogada. Para o leproso significava dizer que a dignidade estava sendo restaurada, que a honra estava sendo restaurada, que a comunhão familiar, que a comunhão com Deus estava sendo restaurada. A lei aponta para Cristo, e não só para Cristo. A lei aponta para a nova aliança. A antiga aliança aponta para a nova aliança e para todos aqueles que fazem parte dela. Hebreus capítulo de número 10 e versículo de número 1. Porque a lei é sombra das coisas futuras e não a imagem exata delas. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 16 e versículo de número 17. Ninguém, pois, vos julgue pela comida, pela bebida, pelos dias de festa, pelo dia de lua nova ou de sábado, porque tudo isso o quê? O que foi dito anteriormente são sombra das coisas futuras, cujo Cristo é o cumprimento de todas elas. Olhar para Levítico, capítulo de número 14, é olhar para a sombra daquilo que Deus fez por você. Olhar para Levítico 14, é olhar para a sombra daquilo que Cristo fez por você. Se tem uma doença que simboliza o pecado, repito, é a lepra. E se tem algo que nós éramos pecadores, sentenciados à morte, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Efésios capítulo de número 2. Andávamos em nossos delitos e pecados, éramos filhos da desobediência, filhos da ira, porque nós andávamos em nossos delitos e pecados. A ira de Deus estava sobre nós, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas em Gênesis nós já percebemos que o pecado não era o fim, porque da semente da mulher, Gênesis 3,17, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele aparece em Gênesis, ele aparece em Êxodo, ele aparece em Levítico, em Deuteronômio, ele aparece nos Salmos, ele aparece nos livros históricos, ele aparece nos profetas menores, ele aparece nos profetas maiores, mas é nos proféticos que ele ganha força. Isaías capítulo de número 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, lá vai, você foi sarado. Nós fomos sarados, nós fomos sarados. A sentença de morte estava decretada, a nossa comunhão estava quebrada. Nós éramos leprosos e perdidos, andávamos vagantes, doentes pela doença chamada pecado. Todavia, a graça entrou na história. Todavia, a graça entrou na história. A cruz foi erguida, o sangue foi derramado, a lepra do pecado foi curada, a sentença da segunda morte foi revogada. A sentença da segunda morte foi revogada pela graça. Que segunda morte é essa, irmão e irmã? Quem nasceu uma vez morrerá duas, mas quem nascer duas vezes morrerá apenas uma. Eu explico. Quem nascer apenas do ventre da mãe morrerá duas vezes. Vai morrer fisicamente e vai sofrer o dano da segunda morte, a saber, o lago que arde com fogo e enxofre. Mas quem nascer duas vezes, quem nascer da barriga da mãe e quem nascer da água e do Espírito, só vai morrer uma vez. E tem uma geração que não vai morrer nenhuma, mas vai ouvir o tocar da trombeta, o céu se abrir, Jesus descer e Santa Maria subir pela graça. A nossa condição não é mais de pecadores. A nossa identidade não é mais de escravos. Jesus trocou sua identidade. Tem gente, um crente salvo tem certidão de óbito, morreu nas águas com Jesus, mas nasceu de novo para a glória de Deus. A graça mudou a nossa condição. A graça, a maravilhosa graça. Aleluia. No versículo de número 3, no capítulo de número 14, o texto diz: o sacerdote deixará a cidade e irá para fora do arraial. Isso aqui é tão lindo, irmãos. Na cerimônia, não é o leproso que procura o sacerdote. Na cerimônia não parte do leproso o desejo de procurar o sacerdote. Na cerimônia não é o leproso que entra no arraial atrás do sacerdote. É o sacerdote quem decide: eu vou deixar o arraial e vou em busca do leproso. Isso é graça. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 3. Pois o que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o
justa revelava o pecado, mas não tinha poder para libertar o pecador. Era como espelho que mostrava a mancha, mas não tinha poder para limpar a mancha da lepra. O problema não era a lei em si, jovens, mas a natureza caída do homem, a natureza pecaminosa do homem. A lei dizia não peque, mas não dava força para obedecer. Deus então fez o que a lei não poderia fazer. Enviou seu filho para fora do arraial, em semelhança de carne, para na cruz condenar na sua própria carne o nosso pecado. É do lado de fora do arraial que ele traz uma nova aliança. É do lado de fora do arraial que ele traz um novo decreto. E esta nova aliança agora não está escrita em tábuas de pedra. Esta nova aliança está escrita no coração de todo leproso arrependido. O nome desta nova aliança é graça, que não só limpa o leproso, mas o capacita a permanecer limpo. A graça não só ordena obedecer, mas capacita a obediência. A graça não só liberta, mas dá poder para viver em liberdade. A graça não só absolve da culpa, mas transforma o culpado. A graça não só perdoa o pecado, mas liberta o pecador. A graça não só mostra o caminho, mas carrega o leproso nos ombros. A graça te sustenta. Está pesado? A graça te sustenta. Está chorando? Como eu chorei aqui hoje de sentir a presença de Deus. A graça te sustenta. O vento entrou lá dentro da sua casa. A graça te sustenta. Está desempregado? Está desempregada? A graça te sustenta. A enfermidade chegou, o vento bateu, a graça te sustenta. Você pecou contra Deus, mas não desiste, porque a graça te sustenta. A graça te sustenta. A graça te sustenta. A graça te mantém de pé. Te faz caminhar em meio aos espinhos. A graça te sustenta no meio do vendaval. É a graça quem te conduz. É a graça quem te mantém de pé. É a graça, é a graça. Que a lei não poderia fazer, a graça fez. O que a religião não pode fazer, a graça faz. O que o pastor não pode fazer, a graça faz. Tem alguém entendendo isso? O que a igreja não pode fazer, a graça faz. O que a liderança não pode fazer, a graça faz. O que seu pai e sua mãe não pode fazer, a graça faz. A graça faz. A graça faz. O sacerdote sabe encontrar quem precisa ser curado. O sumo sacerdote sabe encontrar quem precisa ser curado. Eu senti graça nessa palavra.
O sumo sacerdote sabe onde encontrar quem precisa ser curado, quem precisa ser sarado, quem precisa ser limpo. Diga para alguém que está do seu lado: que bom que a graça te encontrou. Se não fosse a graça, nem aqui você estaria. Se não fosse a graça, tem gente aqui que nem aqui estaria, já teria sido atropelado. Tem gente que está aqui que, se não fosse a graça, teria morrido de overdose. Se não fosse a graça na minha vida, eu tinha morrido naquela biqueira em São Paulo. Mas naquele dia, no meio da mata, só eu e mais uma graça me achou. A graça me encontrou, me limpou, me redimiu, me resgatou, me lavou. Tem gente que estava onde nem a polícia entrasse lá, mas a graça foi lá. Eu morava em cima de um córrego, a vigilância sanitária não ia lá, mas a graça foi. Tem gente que estava em lugares em que ninguém iria ou gostaria de ir, mas a graça te achou. A graça te achou. Alguém dizia: vai morrer lá, vai morrer do jeito que está, não vai passar dos 15, não vai passar dos 18, não vai passar dos 20. Ó, você aqui de mão levantada, adorando, glorificando. A graça não olhou para o bairro que você morava, a graça não olhou para a casa que você morava, a graça não olhou para a roupa que você usava. Eita, a presença dele está nesse lugar. A graça não olhou para a quantidade de pecado que você tinha. Ele se esvaziou da sua glória, tomou a forma de servo, se fez semelhante a você, foi obediente até a morte, e morte de cruz, só para te curar, só para te lavar, só para te salvar, só para te salvar. Não foi por mérito, foi graça. Não foi por bondade sua, foi graça. Não foi por beleza, foi graça. Não foi pela quantidade de carro, de dinheiro que você tinha. Não foi por causa do vizinho que te levou para a igreja, não. Não foi você que procurou o sacerdote. Quem está leproso não quer saber de Bíblia. Quem está leproso não quer saber de Deus, não quer saber de igreja. Foi a graça que foi lá. Foi a graça, foi a graça. Jesus te amou quando ninguém te amaria. Jesus te escolheu quando ninguém te escolheria. Onde você estava quando a graça te achou? Lembra? Como eu me lembro. E Ele continua buscando, Ele continua salvando, Ele continua caminhando. Não tem biqueira que a graça não entra. Eu estou pregando o que eu vivo. Meu irmão, possivelmente numa hora dessa está na biqueira. Talvez você esteja orando por alguém, para que a graça alcance ele, um amigo, uma amiga, um parente, como te alcançou. Ele continua entrando em biqueira. Não tem cadeia que ele não entre. Não tem adega que ele não visite. Não tem baile funk que ele não entre. A graça vai alcançar tua amiga. A graça vai alcançar aquele que está afastado. A liderança entendeu isso. A graça vai encontrar o parente que você está orando. A
ao 32. Pois os que dantes conheceu, presciência, a estes predestinou. Aos que predestinou, a estes chamou. Aos que chamou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes glorificou. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus nos livrou da biqueira, se Jesus nos livrou da adega, se Jesus nos livrou do funk, se Jesus nos livrou da lepra, desse mundo de pecado, que diremos, pois, a respeito da eleição, da justificação, da glorificação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levanta a mão, levante a mão, deixa eu liberar essa palavra, levante a mão, isso, no 15º andar, no 15º andar, demônio não vai te desviar, amizades não vão te desviar, o vício não vai te desviar, a maconha não vai te desviar, a cocaína não vai te desviar, o papão não vai te desviar. Recebe graça para permanecer, recebe graça para permanecer, recebe graça para ficar de pé, para ficar de pé. Você não vai se desviar, você não vai experimentar do que tem lá fora. O Espírito que purifica está purificando. O Espírito que muda desejo no coração está mudando. O Espírito Santo está incendiando corações. Vai voltar para terras de Arieta mais incendiados. Vai voltar para o Jardim do Sol mais incendiados. Vão voltar para Vitória Região mais incendiados. Santa Pés, Laranjeiras, mais incendiados. Santa Marina, mais incendiados. Para permanecer, para permanecer, para permanecer. Não vai. Pais presentes, seu filho não vai sair para experimentar lá. Ele vai experimentar do que tem aqui. Já está experimentando da maravilhosa graça. No versículo de número 4, versículo 4, o leproso deveria se apresentar como, irmão Guilherme, com 2 aves vivas, limpas, junto com as 2 aves, uma madeira, junto com a madeira, lã, carmesim, tingida de vermelho. E sopro, um ramo de uma árvore deveria estar junto com as aves. Só a gente entende isso daqui, irmão. Quem está lá fora não entende o que está acontecendo aqui. Se você sair aqui, tem gente ali na esquina com um copão na mão, uísque e gelo. Mas só nós que estamos aqui entendemos o que é graça. Eles olham para a gente, vê a gente chorando e não entendem. Mas só Deus sabe de onde Ele te tirou. Só você e Deus sabe o que Ele fez na sua vida. Isso, junto disso,
um recipiente com água viva. Água viva que é água corrente. Todas as vezes que você encontra água viva na Bíblia, lembre-se, é água corrente. Água corrente. De vocês fluirão rios de águas vivas. Água corrente que jorra sem parar. E esse rio é o Espírito Santo de Deus. O sacerdote pegava a primeira ave e sacrificava essa ave. Colocava o sangue dessa ave dentro do recipiente, junto com a água. Quando furam Jesus, o que jorra? O sangue no recipiente junto com a água. Pega a madeira com a lã carmesim e mexe o sangue. Mistura o sangue. Pega a ave viva, mergulha ela dentro do sangue. Tira a ave viva e esparge 7 vezes. O número 7 na Bíblia aponta para aquilo que é perfeito, para aquilo que é completo. E a lei é: quem quiser ser purificado tem que ser espargido, mergulhado na água corrente 7 vezes. Quem lembra de Naamã? Ô irmão, Deus querendo purificar e ele preocupado que as águas não é do rio que ele queria. Há um rio de águas vivas correndo. Mergulha, Naamã. Pega a ave viva, está escrito, e manchada com sangue, solta, para que ela possa fazer o que havia sido criada para fazer: voar, ser livre. Porém, a ave viva só poderia voar porque quem morreu não foi ela. Quem morreu foi a outra no lugar dela. E agora ela poderia voar porque tinha a marca do sangue de quem tinha dado a vida por ela. Isso é graça, é favor imerecido. Isso é justificação. Deus estava dizendo: se prepara, Moisés. Hoje é a ave, mas daqui a 1250 anos quem vai voar serão vocês. Quem deveria morrer era você, mas alguém vai morrer no teu lugar. E o sangue daquele que vai morrer vai te dar o direito de ser livre, de ser livre, de ser livre, de ser livre. Romanos 8, 33, 34. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita, intercedendo por nós. A linguagem aqui é de um tribunal. E o tribunal aqui, a linguagem é de um tribunal, é se justificar. Alguém morrer no lugar, pagar a dívida. A linguagem é de um tribunal, e o tribunal aqui é o tribunal de Deus. Aleluia. Nesse tribunal havia um escrito de dívida contra você. Colossenses 2,14. A dívida era impagável. Duplo Emanuel. Mateus capítulo de número 18, versículo 23. Neste tribunal de Deus nós estávamos condenados. Marcos capítulo 16, versículo de número 16. Nesse tribunal alguém tinha que pagar a dívida para que a justiça de
16: não foram vocês que escolheram a mim, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem escolhi a vós. Deus imputou sobre Cristo, lançou na conta de Cristo a nossa dívida. Cristo pegou o escrito de dívida que era contra nós, tirou do nosso meio, riscou, rasgou e gravou na cruz do Calvário, e o brado foi: tetelestai, tá pago, não deve mais nada, tá pago, não deve mais nada. Silas, tá pago, não deve mais nada. Problema não é tá pago, não deve mais nada. Vitória Região, justificados. Cristo pagou a dívida de vocês, vocês não devem mais nada. Olha só, olha só, não deve mais nada. Nós só estamos aqui porque fomos justificados, resgatados, comprados. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas. Nós só estamos aqui, eu estou vendo lágrimas nos jovens. Nós só estamos aqui porque fomos mergulhados no sangue, porque o Senhor nos deu um banho de sangue, e esse sangue nos salvou, esse sangue nos justificou, este sangue nos regenerou. Você tem a marca do sangue, jovem. Você não precisa de nenhuma outra marca. Você tem a marca do sangue. Isso é graça. Alguém pode cantar, mas o mérito não é dele, é graça. Alguém pode pregar, mas não se envaideça. Não há mérito em quem prega, o mérito é da graça. Você pode liderar, mas não há mérito, não há justiça em você. Sua justiça é como trapo de imundícia. Você só é justo por causa da justiça de Cristo. Só lidera por causa da graça, só rege por causa da graça, pastoreia por causa da graça, prega por causa da graça, canta por causa da graça, está aqui hoje por causa da graça. E está chegando o dia que nós vamos voar. Tessalonicenses 4,16: e o mesmo Senhor descerá dos céus, dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo, o soar da trombeta. Os mortos vão ouvir o soar da trombeta, ressuscitarão primeiro, mas não vão subir primeiro, vai ter que esperar, porque essa geração que está viva terão os corpos transformados e arrebatados juntamente com eles, subiremos, voaremos e nos encontraremos com Cristo nos ares. Quem tem essa bendita esperança, joga a mão pro alto e dá a melhor glória que você puder. Liberdade cristã é poder para rejeitar o pecado. Antes você não tinha, mas Cristo te libertou da escravidão do pecado, e hoje livre você tem de poder para olhar para o vício e dizer: eu até poderia fumar, mas eu sou liberto, eu fui mergulhado no sangue, eu posso, mas não vou, sou liberto.
Eles vão se preparar. Eu quero convidar aqui à frente aqueles que desejam, aqueles que querem viver algo sobrenatural. Irmão Guilherme, eu estou cansado de viver a mesmice. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença, eu quero mais. Ontem eu preguei em São Roque, o tema lá era Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Não dá para subir sem a presença, não dá para viver sem a presença. Eu quero convidar, se tiver alguém no meio, irmão Guilherme, eu quero mais dessa presença, eu quero mais desse poder. Vem aqui à frente, aqui na frente mesmo você vai cantar, nós vamos cantar todos juntos. Se você quiser vir à frente, irmão Guilherme, eu estou fraquinho, eu estou fraquinha, eu quero mais poder, eu quero mais graça, eu quero servir melhor, eu quero ser melhor. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Eu sei que é o primeiro dia, é já pela manhã, mas eu quero convidar os jovens da casa, primeiros da casa. Eu ainda tenho alguns minutos.